Bem-vindos ao programa ID e Pregai. Eu sou o Márcio e estou mais uma vez aqui com vocês. Hoje eu quero falar sobre dois temas importantes. Um, que é a necessidade, e o outro, que é a falta de acesso. Eu queria trazer esses dois temas em cima de três versículos que estão nas Escrituras, que é Romanos, capítulo 15, do versículo 20 ao versículo 23. O apóstolo Paulo fala assim aos romanos: Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o evangelho de Cristo onde Cristo ainda não era conhecido. Então grave isso aí, irmãos. Onde Cristo ainda não era conhecido. Então a ambição de Paulo era pregar o evangelho onde Cristo não havia sido proclamado ainda, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro, mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que nunca tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado sobre ele. É por isso que por muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que eu precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Então, irmãos, esses dois temas, necessidade e falta de acesso. Aqui a gente vê Paulo tendo uma ambição grande na sua missão, que era pregar Cristo onde Cristo ainda não era conhecido. Pregar Cristo onde Cristo ainda não era proclamado. Ou seja, aonde ninguém tinha ouvido falar dele ainda, né? Ele ainda fala assim: é por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. E é claro, e nós sabemos muito bem disso, que aquele que menos quer que a missão avance, nós sabemos quem é: Satanás. Então Paulo por muitas vezes foi impedido de chegar àqueles a qual Cristo não tinha chegado ainda. Então quero trazer para você que a falta de acesso é real, irmãos. É real em grande parte do nosso país. Se vocês terem ideia, nós trabalhamos a 123 quilômetros de Fortaleza, mais ou menos 7 anos. E quando nós chegamos lá, irmãos, não tinha uma igreja evangélica. Só tinha um culto, na verdade, uma missa por mês. O padre ia uma vez por mês nessa comunidade e realizava a missa e ia embora. Quando nós chegamos em final de 2017 para começo de 2018, os irmãos não sabiam o que significava eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estamos falando, irmãos, não da China, não da Coreia do Norte, não da Índia. Nós estamos falando de 123 quilômetros de Fortaleza, do lado da nossa cidade. Do lado do nosso quintal, existem povos que nunca ouviram falar de Jesus. Às vezes você fica dizendo assim: mas eu preciso ir para muito longe para fazer a missão de Deus e proclamar Cristo onde ele não é conhecido. Não. Do lado da gente tem falta de acesso. São mais de 6 mil comunidades sertanejas que nunca ouviram falar de Cristo, que não tem uma igreja, que não tem um crente. Então a falta de acesso no Ceará é muito grande, irmãos. É real. E Paulo nos encoraja dizendo que o anseio dele, a ambição dele era pregar o evangelho onde Cristo ainda não havia sido proclamado. Proclamado. E essa deve ser a minha e a sua ambição. Essa deve ser por quê? Porque sabemos o destino daqueles que não conhecem Jesus. Sabemos disso, isso deve doer dentro do nosso coração, irmãos. Então a falta de acesso é real dentro da nossa nação, dentro do nosso estado. Sabemos que na nossa cidade, às vezes no bairro, tem várias igrejas. Temos necessidades espirituais em todos os lugares, irmãos. Mas uma coisa é necessidade espiritual, outra coisa, irmãos, é falta de acesso. Então isso deve doer dentro do nosso coração, isso deve arder dentro do nosso coração. Como eu estava falando aos irmãos, necessidade está em todos os lugares. Aonde nós chegamos, dentro do shopping center tem várias necessidades, dentro da igreja tem várias necessidades. Mas existem lugares que não existe um exemplar da Bíblia. Sequer. Existem lugares que não existe uma pessoa para ensinar a palavra de Deus para outro.
E isso, irmãos, deve de fato doer dentro de nós. Isso deve nos levar a nos colocar de joelhos e chorar diante do Senhor. Senhor, estamos aqui, envia-nos a nós. Então, a minha oração nesse dia é que nós sejamos encorajados a ter essa semelhante ambição do apóstolo Paulo. Proclamar Cristo aonde ele não foi anunciado ainda. Eu tenho trabalhado há 7 anos, irmãos, dentro da comunidade sertaneja, mas agora recente, no mês de março, nós fomos visitar a Amazônia. Nós ficamos estarrecidos, irmãos. Estarrecidos ali, porque na Amazônia são 40 mil comunidades ribeirinhas, são centenas e centenas de comunidades indígenas. Nós visitamos apenas 9 comunidades ribeirinhas, irmãos, em um mês. 9 comunidades. Dentre essas 9, 2 apenas tinham igrejas. E as outras, as demais 7, não tinham igrejas. Nós vimos a realidade. Teve uma senhora que chegou para mim dizendo assim, nós estamos orando para que uma igreja venha para cá. Para que alguém venha para cá falar de Jesus para a gente. Não só uma ação específica dessa, mas para que alguém venha. Se Deus tem nos chamado para isso, se Deus tem nos dado a capacidade para isso, por que não dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estou disponível, me capacite para isso, Senhor, me dê a sua força. Então, falei das comunidades ribeirinhas, fomos visitar também uma comunidade indígena lá na Amazônia, irmãos sem acesso nenhum à palavra de Deus. Os índios completamente fechados. E eu me lembro que, visitando aquela comunidade indígena, vendo algumas pessoas batendo foto, eu fixei bem os olhares dos índios. Irmãos, um vazio enorme no coração, precisando da esperança que é Cristo Jesus. Então quero encorajar você, meus irmãos, a ouvi-lo, obedecê-lo e anunciá-lo. Anunciá-lo, assim como o apóstolo Paulo teve esse anseio, teve essa ambição, essa deve ser a nossa também. Em nome de Jesus. Amém.